nosso entrevistado hoje é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, Flávio Azevedo. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth. Secretário, o senhor assume uma pasta-chave no governo do estado, o desenvolvimento econômico. Qual a prioridade a partir deste momento? Bom, a minha resposta você não vai gostar, mas a prioridade é o desenvolvimento econômico. Me permita dar uma resposta com outra colocação. Claro. Veja bem, desenvolvimento econômico exige investimentos. Não se faz desenvolvimento econômico sem investimentos. Esses investimentos podem ser públicos, podem ter a face público-privada, ou pode ser só a parte privada, via concessões onerosas de uso, por exemplo. E no Rio Grande do Norte, nós temos que reconhecer, não existe mais a possibilidade, pelo menos de curto prazo, de você contar com recursos públicos. Recursos públicos, eles vêm do próprio Estado, que nunca teve, historicamente, nossas receitas pagam o custeio, a folha de pessoal e o serviço da dívida. Mas esses recursos sempre eram buscados no governo federal, sejam através de convênios, através de empréstimos, de repasses, E o governo federal também não tem dinheiro. O governo federal mal está conseguindo formar um superávit primário que talvez se transforme até em déficit, Mas existem investimentos, existem recursos privados que só esperam, existem e sempre existirão, e sempre existiram, que se você tiver um bom projeto, você consegue recurso privado. O dinheiro está sobrando no mundo por falta de oportunidades, A crise gera tanto oportunidades como também gera falta de oportunidade, diminui as oportunidades. Mas existem recursos, e o Rio Grande do Norte tem projetos, ou tem vocações próprias, que eu chamo de vetores próprios de desenvolvimento, que nós não dependemos de ninguém, porque a natureza colocou aqui vento, sol, sal, minerais, mas que para esses recursos eles serem devidamente aproveitados dependem de infraestrutura, depende de logística, e aí estão as grandes oportunidades de negócio no meu entendimento. Secretário, falar um pouquinho sobre um programa específico do governo do estado que faltou à imprensa nos últimos dias, o Progás. O Progás, o Rio Grande do Norte tem uma dívida, o governo do estado tem uma dívida com a Petrobras e o Progás estava sendo ameaçado de ficar inviabilizado. Qual o desfecho dessa situação? Muito resumidamente, Ana Ruth, a conceituação do Progás é simplíssima. A Petrobras licencia suas atividades, os seus poços de petróleo, os seus campos de petróleo, tem custo de licenciamento. Então, estes valores do licenciamento são pagos para o IDEMA. Para esse recurso, o IDEMA utiliza parte para seu financiamento próprio, suas atividades, seu custeio, o pagamento de seus técnicos, E parte era repassado para a Potigás. Então, este recurso a Potigás utilizava para pagar parte das contas de gás das empresas que eram enquadradas dentro do programa. Então, ou seja, a conta de gás de uma empresa, em última instância, era pago com recursos da própria Petrobras, que era o recurso da licença, e as empresas pagavam a diferença. Isso de forma muito simplista, vamos dizer assim. E isso era feito numa operação conjunta com a Petrobras, através de compensações financeiras, quirográficas, etc. E a Petrobras, existiu uma dívida alta, aproximadamente um valor cobrado pela Petrobras de 180 milhões de reais, uma dívida passada, porque o governo atual pagou todas as suas operações desde janeiro, o governo atual não devia realmente nada. A Petrobras cobrou uma dívida anterior. E houve primeiro uma discussão sobre o valor dessa dívida, chegaram a um acordo no valor, essa dívida desceu para algo de 180 para algo em torno de 110, 120 milhões de reais. E as negociações pararam porque a Petrobras exigiu uma garantia monetarizável do Estado, ou seja, uma garantia real. E o Estado não tinha. Os bens do Estado estão ou penhorados em processos trabalhistas antigos, desde aquela que foi extinto em algumas empresas, Coab, Proturno, etc. E os bens
mais significativos, eles estão ligados às garantias da PPP da Arena das Dunas, né? Além de o governador ter entendido que era uma exigência indevida da Petrobras. Então, estava acertado um acordo que parou por conta da exigência da garantia monetarizável. Isso gerou um plano B. Plano B esse que voltou para o plano original, o conceito original. Ou seja, a Petrobras vai ter que continuar pagando ao IDEMA as suas licenças ambientais. O IDEMA vai continuar repassando para a Potigás, fica com parte dos recursos, repassa para a Potigás esse dinheiro, e com este dinheiro é pago parte das contas de gás das empresas. Isso é um processo. Eu não estava ainda no governo, isso é um processo liderado por parte da SEDEC, pelo presidente da Potigás, o doutor Beto Santos, de forma, se diga de passagem, muito competente, e aliado ao secretário de Tributação e ao secretário de Planejamento, e ao IDEMA, claro. Então, essas 4 instituições formataram esse plano B que está funcionando, e nós temos a garantia da continuidade do programa até o final do ano. Secretário, o senhor vai concordar comigo que o desenvolvimento econômico passa também pela carcinicultura, uma indústria, uma das principais indústrias do Rio Grande do Norte, de geração de emprego. Carcinicultura que hoje é polêmica, por quê? Porque a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de autoria do deputado Gustavo Carvalho. Por outro lado, os órgãos ambientais, Ministério Público e outras ONGs já se mostram contrários a esse projeto. Um projeto que vai agora para a sanção ou veto do governador Robson Faria. Como é que o senhor tem acompanhado essa polêmica? Acompanhado com muita preocupação. A carcinicultura é um dos vetores próprios de desenvolvimento do Estado, né? E a carcinicultura já foi responsável por uma boa parte da pauta de exportação do Estado. E o que é que acontece agora, nesse momento? Essa lei aprovada pela Assembleia é nada mais, nada menos do que uma adequação da legislação estadual à legislação federal, que foi recentemente, o ano passado, implantada através do Código Florestal. Então, uma adequação da legislação ambiental estadual ao Código Florestal, que é quem rege, a lei maior que rege essa situação no Brasil. Tudo bem. O Ministério Público e o IDEMA, principalmente o IDEMA, eu vou até... O Ministério Público foi, eu acho que, convencido indevidamente pelo IDEMA de que deveria atuar nesse processo. O IDEMA fez um documento que é uma falácia do primeiro ao último ponto sobre essa lei estadual. E gerou-se a seguinte situação. Simplisticamente também, por conta do tempo que nós temos. O IDEMA entende que a atividade de carcinicultura não pode ser enquadrada como atividade agro-silvio-pastoril. O IDEMA ou o IBAMA, secretário? Desculpe, o IBAMA. Desculpe, o IBAMA. Entende isso, e usam argumentos falaciosos, inconsistentes, tentando que com isto se impeçam não só a atividade de carcinicultura, mas isso vai influir em várias outras atividades, até em alguns perímetros irrigados. O fato é que a lei é uma adequação correta, certa, e que agora o IDEMA entende de pedir ao governador para vetar uma lei aprovada por, acho que só faltou o voto de um deputado, votou contra, os outros todos votaram a favor. É uma lei essencial para a continuidade da atividade. E para você ter importância dessa atividade, vou lhe dar um dado. A comparação é com o Peru. O Peru tem 610 quilômetros de litoral. O Rio Grande do Norte tem 540, alguma coisa. O Peru exporta por ano 2 bilhões e 300 milhões de dólares de camarão. O Rio Grande do Norte exportou 300 mil reais. Por conta de quê? Por falta dessa legislação devidamente adequada, todas, ou a grande parte dos carcinicultores do Estado estão sem poder renovar as suas licenças. Sem renovação de licença, você não consegue os financiamentos à produção. Porque o Banco do Nordeste, que é o principal financiador, os bancos oficiais, para conceder um financiamento, exigem uma licença atualizada. Todos esses carcinicultores se implantaram devidamente licenciados. Não tem um só que não tem a licença. Mas as licenças precisam ser renovadas e é contra isso que o IBAMA se coloca. E, finalmente, um esclarecimento. O IBAMA
tenta misturar o conceito de mangue com um conceito que envolve outras duas situações de áreas protegidas, que são os salgados e os apicuns. A lei florestal, a lei do Código Florestal e a lei estadual continua impedindo que se faça carcinicultura em mangues, mas permite em salgados e apicuns. E o IBAMA tenta colocar isso como sendo uma coisa só, ou seja, o ecossistema que eles entendem como área de preservação do meio ambiente é a soma de mangues, salgados e apicuns, o que é uma enorme falácia. Então, eu estou tentando, minha posição é francamente favorável à manutenção da lei. Eu estou dialogando com a Consultoria Geral do Estado, com as federações me procuraram, Federação do Comércio, Federação da Indústria, Federação da Agricultura. A CEMURNE está se manifestando favorável, porque isso implica em receita dos municípios. Então, é CEMURNE, não é isso? FEMURNE. FEMURNE, né? A Federação de Municípios também está preocupada com isso e favorável à sanção da lei, porque isso interfere na receita do município. E eu tenho uma entrevista com o governador marcada a semana que entra para levar a posição da SEDEC e das classes produtoras do Estado favorável à sanção da lei. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço pela oportunidade, Ana Ruth. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Fique agora com o Boa Tarde Cidadão de Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Boa tarde para você.